Paz do Senhor, gente, tudo bem? Josué Mateus aqui para mais um vídeo pro meu canal. Desta feita, uma pergunta de um dos nossos inscritos, e ele perguntou assim: por que na Arca de Noé não fala de dinossauro? Gente, esse é um assunto muito complexo, muito amplo, mas é muito bom de aprender e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, tá bom? Enquanto isso, já deixa o seu like, comenta muito aqui embaixo, compartilhe com 3 pessoas e bora pro vídeo. Gente, para a gente abranger esse assunto, vamos começar do início, da criação de Deus, da criação do Senhor Deus sobre todas as coisas. Em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 21, assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. Deus viu que isso era bom. Pessoal, existe uma tradução bíblica mais próximo do texto original que não diz que Deus criou as criaturas marinhas, as grandes criaturas marinhas, mas diz que Deus criou os grandes leviatãs, certo? E neste vídeo ainda você vai entender o que é um leviatã, certo? Até porque o texto vai dizer nesta passagem, que não é tão próxima do original, que Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres que se movem, os quais povoam as águas. Mas perceba que aqui já está falando dos animais marinhos, mas o texto próximo do original fala os grandes leviatãs, certo, pessoal? Gênesis capítulo de número 1 ainda, versículo de número 31, Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Pessoal, aqui o texto está nos explicando algo muito importante. Sabe que o texto está nos transmitindo o conhecimento que os animais que Deus havia criado, eles não eram animais agressivos, não eram animais bravos, violentos, não. Os animais que Deus havia criado eram animais mansos, calmos, até porque não havia pecado, não havia violência, não havia raiva. Os animais conviviam em paz com eles mesmos e com os seres humanos. Percebam que o texto diz: e Deus viu que era muito bom. Deus está analisando toda a criação e eis que não tem pecado, não tem violência, não tem agressividade, é tudo perfeito, gente. Abrindo parênteses, tudo que Deus faz é muito perfeito. Pessoal, não é à toa que o evento futuro chamado Milênio, que está por vir, ele é classificado como a restauração do Éden, restauração desse período onde os animais não eram violentos, não eram agressivos, certo? Você deve estar se perguntando: tá bom, Josué Mateus, mas então como que os animais se tornaram assim? A Bíblia também tem a resposta para isso, está no livro de Gênesis, capítulo de número 3, o versículo de número 17. E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Gente, aqui está a resposta. Quando Adão pecou, quando o pecado entrou no mundo, Deus agora sentenciou a terra
terra recebe uma sentença de Deus. E a sentença é maldição. Pelo pecado dos seres humanos, Adão e Eva, agora a terra recebe uma maldição. E o texto vai transmitir isso. A terra iria dar frutos com dificuldade. A terra não iria produzir conforme o seu estado original. E nós vemos hoje em dia a terra dando frutos, mas se ela fosse no seu estado original, sem o pecado, ela daria muito mais frutos, com uma velocidade muito mais rápida. E em virtude da terra ser amaldiçoada, tudo foi amaldiçoado. Todos os animais, eles foram amaldiçoados pelo pecado. Eles se tornaram agressivos, eles se tornaram violentos por causa do pecado de Adão e Eva. Foi isso que aconteceu, pessoal. Agora, vamos para o terceiro ponto deste vídeo, livro de Gênesis, capítulo de número 6 e o verso de número 12. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Perceba, pessoal, que aqui Deus fala todos os seres vivos, em especial, claro, o homem entrou em uma corrupção, mas Deus especifica que o pecado atingiu todos os seres vivos. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Pessoal, Deus aqui dá instrução para Noé fazer uma grande arca, que seria um grande barco que abrigaria a Noé e a sua família. Deus segue as instruções de como deveria ser esta arca. Josué e os animais, o que vai acontecer com eles nesse momento? Gênesis, capítulo de número 7, versículo de número 2. De todo animal puro leve com você 7 pares, um macho e sua fêmea, mas os animais impuros leve um par, um macho e sua fêmea. Pessoal, observe aqui que Deus está agora instruindo Noé, não como a gente imaginava, não como a gente pensava, que seria um par de cada espécie. Não, Deus instrui Noé a tomar dos animais puros, limpos, 7 par de cada espécie, e dos animais não limpos, impuros ou chamados imundos, um par de cada espécie. Agora você deve estar se perguntando: Josué, eu entendi, mas quem são os animais puros e quem são os animais impuros? E eu tenho essa resposta para você. Os animais puros são algumas espécies, como por exemplo os cervos, como por exemplo os carneiros, como por exemplo a águia. E os animais impuros? Os animais impuros são como por exemplo os corvos, os porcos. Esses são algumas espécies de animais impuros. E Deus agora instrui Noé a colocar 7 par de animais puros e apenas um par de cada animal impuro. Certo? Agora vamos para o quarto ponto. Gênesis capítulo 7, verso 17. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. Verso 21. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens e todos os enxames de criaturas
que povoam a terra e todos os seres humanos. Pessoal, observe como a Bíblia é linda. Observe que no texto não está dizendo que todos os animais que existiam morreram. Não, mas que todos os animais que estavam na terra morreram. Ou seja, por que Deus não colocou na arca os animais marinhos, os animais aquáticos, os animais do mar? Simples, pessoal, porque Deus iria aniquilar somente os animais e os seres humanos que estavam na terra. Os animais do mar não iriam morrer, não iriam ser atingidos. Portanto, os peixes, as baleias, todos os animais marinhos, inclusive os leviatãs, permaneceram vivos durante o dilúvio. Agora você deve estar se perguntando: Josué, quem são esses leviatãs que você tanto está falando? Vamos lá. Os leviatãs sobreviveram ao dilúvio. Depois de Noé sair da arca com a sua família, Deus sentenciou uma nova sentença. Deus sentenciou essa sentença para a preservação da raça humana, gente. Porque antes os animais eram animais agressivos, violentos e não tinham medo dos seres humanos. Porém, para que os animais não matassem os seres humanos, Deus vai declarar uma sentença. Gênesis, capítulo de número 9. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Gente, aqui Deus, para preservar a humanidade, coloca nos animais medo dos seres humanos, medo, pânico, pavor dos seres humanos, porque se não fosse assim, os seres humanos seriam mortos pelos animais, porque o pecado havia afetado os animais, trazendo violência e agressividade neles. Mas Deus não colocou medo em um único animal. Que animal é esse? O Leviatã. O Leviatã foi o único animal que Deus não colocou medo nele dos seres humanos. Mas, para preservar os seres humanos, Deus colocou esse animal, manteve esse animal no mar, longe dos seres humanos. Certo, pessoal? Para preservar a humanidade. Mas este é o único animal que nunca teve medo dos seres humanos. Após este período, teve o repovoamento da terra por meio da família de Noé. O repovoamento da terra, a divisão das línguas, culturas, crenças, que nós vemos hoje em dia, certo? Cada povo em seu lugar, cada povo com sua crença, cada povo com sua língua, com seus costumes. Teve a divisão de tudo isso. Neste período, teve um homem chamado Jó, que viveu nesta terra. Jó, ele viveu provavelmente na mesma época do patriarca Abraão. O livro de Jó é o livro mais antigo de toda a Bíblia. Tudo isso porque quem escreveu Gênesis foi Moisés, que nasceu muito tempo depois de Jó, de Abraão. E Jó viveu provavelmente na mesma época do patriarca Abraão. Portanto, o livro de Jó é o livro mais antigo de toda a Bíblia Sagrada. E o livro de Jó, ele narra a história do Leviatã, este animal. Você deve estar se perguntando: Josué, o que é esse Leviatã? Me fala de uma vez. Calma aí que a gente vai descobrir juntos. O livro de Jó, capítulo 41, no versículo 2, Deus está questionando Jó. E Deus é sarcástico com Jó. Fala: Jó, por acaso você pode pescar o Leviatã com um anzol? No versículo 4,
Deus fala: Jó, por acaso ele vai aceitar ser o seu escravo para sempre? No versículo 15, Deus fala que as escamas do Leviatã, a sua pele, era um escudo para ele, ou seja, ninguém poderia feri-lo, porque a sua pele era um escudo que protegia esse animal. No versículo 19, Deus fala que da boca do Leviatã saíam tochas. No versículo 20, do seu nariz sai fumaça como uma panela fervendo. Deus fala que o ferro para ele é como palha. O ferro para ele é como uma palha, não causa nenhum dano e ele não sente nada. No versículo 33, Deus fala que o Leviatã foi feito para não ter medo, para não ter medo de ninguém. Que é o Leviatã, Jesus? Conta agora para mim. Eu vou contar, gente. O Leviatã, ele é possivelmente o dinossauro que a ciência comprovou a existência. O Leviatã, não bastante a isso, ele é um dragão. Isso mesmo, ele é como um dinossauro, como um dragão. Ele é um monstro que habita no mar. Ele é um monstro do mar. Nos dias de Jó, ele era visto, ele era temido, ele habitava no mar, ele é a criatura mais poderosa que Deus havia criado. Ele é um animal indomável, pessoal, certo? Então, respondendo a pergunta do meu inscrito, o Leviatã ou o dinossauro, ele não foi colocado na arca porque ele era um animal do mar. Ele resistiu ao dilúvio e ele viveu ainda na época de Jó. Porém, hoje em dia, ele não é visto. Provavelmente, esse animal foi quase extinto da terra, mas a Bíblia comprova a existência deste animal. Certo, pessoal? Eu acredito que esse vídeo esclareceu a dúvida de muitas pessoas e que Deus abençoe vocês até o próximo vídeo.